Pronto, já está gravando. Bom dia, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um Plantão Tira Dúvidas. Me chamo Marcos Nascimento, estou especialista para o RS3, Proteção contra a Violência, e o RS5, Proteção Social. Hoje aqui vamos conversar e tirar dúvidas, trocar um pouco de experiência sobre a nossa entrega que corresponde ao RS3, que diz respeito à instituição do Comitê de Gestão Colegiada, referente à Lei 13.431 de 2017, conhecida como a Lei da Escuta Protegida. Essa entrega está prevista para o final desse mês, ou seja, próxima semana, dia 30, é o último prazo para que todas vocês consigam fazer a entrega das comprovações e o preenchimento do formulário que está previsto no nosso guia metodológico. Como vocês já devem saber, a proposta Plantão Tira Dúvidas é dar protagonismo a vocês. É exatamente deixar os municípios aptos, abertos, para tirarem suas dúvidas sobre a referida entrega. Então, a gente vai administrar de um lado, vocês levantando a mão aqui na nossa plataforma, na nossa sala virtual, no Google Meet, vocês podem levantar a mão e a gente gerencia a fala de vocês, como também vocês podem colocar a pergunta de vocês no nosso chat. A gente consegue também gerenciar vocês através das perguntas encaminhadas por lá, tá bom? A gente vai começar o nosso plantão só fazendo um breve resumo do que é essa entrega, porque, como falei, o protagonismo é tirar dúvida de vocês. Enquanto eu vou falando, vocês podem ir levantando a mão e encaminhando as mensagens para o chat, que nosso querido Flávio e nossa querida Karina estão me dando apoio enquanto acerte, da qual também agradeço a oportunidade de estarmos aqui, em nome da nossa querida Graça Lima e da nossa querida Eulália. Saúdo todos vocês. Quero também aproveitar para justificar a ausência da nossa oficial Unicef para esta entrega. Corine, ela hoje não pôde estar conosco, está com outra agenda, não conseguimos conciliar esse momento, mas é um prazer muito grande a gente estar aqui representando uma pessoa tão parceira conosco no escritório Unicef, que é Corine, através das atividades de proteção contra a violência, e em nome dela agradeço também todo o escritório, a nossa responsável Imaculada, que também nos dá tanto suporte nesse processo, nessa edição que a gente está junto para essas entregas. Então vamos lá, pessoal. Eu estou com o computador, o celular aberto, que é esse aqui onde vocês estão me vendo, e também estou com o computador, porque eu vou administrando aqui, tentando administrar e dar suporte com vocês através das mensagens que vocês vão encaminhando, e Karina também vai me ajudando com essa demanda. Tá bom? Karina, Flavinho, obrigado mais uma vez. Vamos então começando. A gente está aqui hoje para falar dessa entrega, e aí a gente tem dois cenários. Pessoal, o cenário para os municípios que vieram da edição passada. Como é que funciona esse processo? Para quem já é certificado pelo selo Unicef da edição passada, vocês já possuem o documento normativo que institui o comitê e não precisa fazer outro documento. Por quê? Porque, como eu falei, é um documento normativo. Então, ou é uma resolução ou é um decreto. Como ele já existe, a gente só precisa dar uma olhada nesse documento para verificar se ele precisa de alguma atualização. E aí eu já adianto para vocês, que já vieram de outra edição, que possível atualização é essa? É exatamente
o artigo que se refere à composição deste comitê. Vocês vão dar uma olhada lá, primeiro, se existe um artigo tratando dessa composição, e segundo, se a composição atende às exigências mínimas pautadas para essa entrega. E que exigências são essas? Exatamente ter como representação uma pessoa da Secretaria de Assistência Social, uma pessoa da Secretaria de Saúde, outra da Secretaria de Educação e também do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vocês podem ter outras representações, sim, o município é autônomo para colocar outras representações, se assim ele desejar, ela desejar. Inclusive, a normativa do CONANDA até sugere lá algumas outras representações que vocês podem colocar como componente do comitê. Mas, para o selo Unicef, será validado o município que possuir pelo menos essas 5 que eu acabei de citar. Marcos, eu verifiquei o meu documento e está faltando o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, a gente vai atualizar este documento e vai inserir o artigo com esta atualização. Marcos, a atualização só diz respeito a esse artigo. Então, a gente vai incluir lá no Pesquisas o artigo do documento antigo, que já está instituído, e o arquivo que compõe o artigo atualizado. Então, a gente precisa ter as duas informações. O que diz sobre o Comitê de Gestão Colegiada e o que foi atualizado sobre este comitê. Repetindo, saúde, educação, assistência social, conselho tutelar e conselho de direito da criança e do adolescente. Essas 5 representações, elas precisam estar. Quando eu for validar a entrega, que é uma outra coisa que vocês precisam saber, a entrega feita pelo Pesquisas não significa dizer que vocês já pontuaram. Significa dizer que vocês não possuem pendências. Por quê? Porque ela ainda vai ser validada. E essa validação, uma das questões que vamos verificar é exatamente essa composição. Eu vou precisar abrir arquivo por arquivo para verificar se lá consta como representante essas 5 instâncias que a gente acabou de sinalizar para vocês. Ok? Então, para quem não veio da última edição e é município novo, está chegando agora, o que é que vocês precisam fazer? Procurar procuradoria jurídica, assessoria jurídica, algum setor que tem mais familiaridade com essas demandas. Vocês podem até utilizar alguns modelos que são disponíveis com fácil pesquisa na internet de um documento normativo instituindo o funcionamento do comitê. O que é o comitê, qual é o objetivo dele, de quanto em quanto tempo vai se reunir, quem compõe ele. Então, a gente precisa ter ou uma resolução, e nesse caso, seguida, gerenciada pelo Conselho da Criança e do Adolescente, ou um decreto gerenciado pelo gabinete do prefeito. Vocês elaboram esse documento, aprovam esse documento, e é ele que vai constar lá na plataforma Pesquisas para comprovação dessa entrega. E essa é a primeira exigência para vocês pontuarem com relação a essa entrega. Marcos, qual é a segunda exigência? Vocês vão precisar colocar a última ata da reunião. E essa ata ela precisa transcorrer o que houve nessa reunião, qual foi a pauta dessa reunião. É interessante que essa ata, como se refere à última, ela seja este ano. Exatamente porque vocês precisam provar que o comitê está funcionando, que ele está acontecendo. E para isso, essa ata ela é fundamental.
Marcos, eu posso colocar todas as atas desse ano? Pode. A gente conversou com o Unicef, mas a exigência é de pelo menos a última ata, tá? Essa é a segunda exigência. Qual é a terceira exigência? A gente precisa também ter a ata de assinatura comprovando a presença dos representantes do comitê nesta reunião. Então, vocês vão passar uma ata com o nome de cada um e a assinatura, obviamente, comprovando que todos e todas eles e elas estiveram presentes na reunião do comitê. Marcos, se a ata ela estiver abaixo, seguida da assinatura, é preciso ainda inserir uma outra ata com assinatura? Não, não é preciso. Se vocês fazem a ata da reunião e logo em seguida identifica os membros da comissão e suas assinaturas, tá tudo ok. Agora, tenham cuidado. A assinatura, ela precisa identificar os membros. Eu preciso saber que existe uma pessoa chamada Anselmo e que Anselmo representa a educação. Que existe uma pessoa chamada Marlon e que Marlon representa a saúde. Porque as atas que eu estou recebendo, ela tem a ata da reunião e logo em seguida rúbricas das pessoas. Eu não consigo identificar quem são aquelas pessoas e o que elas representam. Então, vocês precisam ter cuidado com esse detalhe para a validação acontecer de fato. Uma outra exigência, diferente de todas as entregas que vocês fizeram até agora, a plataforma que vocês vão utilizar não é a PCJ. Inclusive, tem municípios que estão postando lá, que eu não sei nem onde, que nem aba para postar essa entrega lá na PCJ possui. A plataforma para vocês fazerem a postagem é o Pesquisas Unicef. Eu vou pedir, inclusive, para a Karina colocar no chat o link para acesso ao Pesquisas, para que as pessoas consigam saber como ter acesso à nossa plataforma. Diferente da PCJ, o Pesquisas, a gente não anexa pergunta nenhuma, tá? A gente não anexa arquivo nenhum. A gente vai responder um formulário e nesse formulário tem uma parte que a gente coloca o link da pasta virtual onde vocês vão incluir exatamente os arquivos de comprovação. Eu vou parar essa partilha aqui para ver se eu consigo abrir o Pesquisas para vocês darem uma olhada. Deixa eu só ver se eu consigo para ajudar vocês aqui. Só um instante. Acho que eu vou conseguir. Enquanto o Marcos abre, já postamos no chat a forma de comprovação. Leiam com calma, leiam com atenção. Tem todas as informações que o nosso Marcos acabou de informar. Pronto, pessoal. Vocês já estão vendo aí. Quando vocês clicarem que vai abrir este formulário, tá? Ele vai direto para a parte que corresponde ao Comitê de Gestão Colegiada, porque o Pesquisas é utilizado para outros resultados sistêmicos. E quando vocês vão seguindo com o formulário, só é colocar aqui, ó, a aba do estado que vocês pertencem, o município, o nome do responsável pelo preenchimento, e essa pessoa, ela precisa ser conselheiro, conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Logo depois, precisa dizer qual é a função dessa pessoa no conselho. E aí começam o preenchimento do questionário referente ao formulário. Então, ele pergunta aqui, na primeira pergunta: o seu município criou o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência previsto no Decreto 9.603 de 2018? Se a ideia nossa é que vocês tenham o comitê e vocês possuem um decreto ou uma resolução, obviamente que vocês criaram. Então, aqui, vocês vão responder que sim. A segunda pergunta: se sim, por favor, anexar a documentação. É aqui que vocês vão criar uma pasta virtual, que pode ser na plataforma Google Drive. Lá vocês vão criar essa pasta. Nessa pasta vai colocar os arquivos que eu citei agora há pouco, da resolução ou do decreto, da ata e das assinaturas. Coloca tudo lá na pasta. Pega o link dessa pasta, configura ela para ficar aberta para que eu tenha acesso. Porque se vocês não fizerem isso, eu não vou conseguir abrir os arquivos. Então, vocês vão lá na configuração da pasta, abre a pasta, deixa ela aberta, pega esse link, copia lá e vem para cá, para essa questão aqui, a segunda questão, e cola o link nessa segunda questão. De modo que, aqui de onde eu estou, quando eu clicar nesse link, eu vou ter acesso diretamente à pasta de vocês, sem me pedir a senha ou liberação de acesso, porque vocês já vão ter desbloqueado e aberto esse acesso para que eu tenha livre permissão de abrir os arquivos e fazer a validação. Depois ele pergunta: se sim, informe a data de criação do comitê. É óbvio que você vai colocar lá a informação que está no decreto ou na resolução. Nessa segunda questão, ele já vai perguntando quem compõe o comitê gestor. Gente, se o Unicef está pedindo 5 representações mínimas, eu preciso marcar pelo menos essas 5, e tem município que não está marcando. Dessa forma, a entrega não está sendo validada. Então, eu tenho que marcar aqui, ó, a aba da Secretaria de Assistência Social, a aba da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde. Também preciso marcar a aba do Conselho Tutelar e a aba do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essas 5 abas obrigatoriamente precisam ser marcadas. Vocês percebem que existem várias outras opções aqui. E como vocês também perceberam, essa questão permite múltiplas escolhas. Então, vocês podem marcar aqui, por exemplo, no meu município, a Secretaria de Planejamento está participando, então eu vou marcar. Já no outro meu município, a Polícia Militar está participando, então eu vou marcar. A militar não está, mas a civil está, então eu marco a civil. Contanto que tenha pelo menos marcada essas 5 que vocês estão visualizando aí. Na terceira questão, vai perguntar para a gente qual órgão responsável pela instituição do comitê. Obviamente que isso diz respeito a quem criou a normativa. Se é uma resolução criada pelo Conselho da Criança e do Adolescente, então eu vou marcar aqui a primeira opção. Se é um decreto criado pelo prefeito, então eu vou criar aqui, marcar a aba referente ao gabinete do prefeito. Ou se for a assistência social ou algum outro setor, então vocês vão marcar as opções e sinalizar no espaço abaixo que outro setor é esse. Na quarta questão, o Comitê de Gestão Colegiada encontra-se em funcionamento, gente. A maioria está errando essa questão. Não estão entregando os documentos, mas a entrega não está sendo validada pelo Pesquisas, porque estão marcando aqui, ó, a primeira opção. Sim, ele está instalado,
mas não está em funcionamento. Essa questão está errada, porque a ideia é justamente o contrário, é que ela esteja instalada e em funcionamento. Tem que estar em funcionamento. A ideia da entrega não só é uma comprovação de meros documentos. O que o selo deseja, o que o selo está provocando, é exatamente que o comitê esteja funcionando no município de vocês. Então, se vocês não marcam essa opção do meio, a segunda opção, a entrega não vai ser validada, porque você vai estar dizendo para a gente que o seu comitê não está funcionando. Já vou para as perguntas, tá? Estou finalizando aqui. 4.1. Se sim, por favor, anexar aqui a última ata da reunião do comitê. Aí você vai colocar o mesmo link ou o link do arquivo referente à ata, que também permite, né? A gente pode colocar aqui o link da pasta toda, que possui todos os arquivos, ou você colocar aí o link referente só ao arquivo. Lembrando que essa ata ela pode estar assinada e a assinatura precisa identificar as representações adequadamente. Olha o que está escrito aqui. Lista de presença por meio de hiperlink aberto. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês, tá? O link que vocês colocarem aqui precisa estar aberto para que eu possa acessar e abrir o arquivo. Quinta questão. O seu município criou, elaborou ou já tem criado diagnóstico ou mapeamento dos gargalos institucionais, incluindo mapeamento de comunidades indígenas, quilombolas, migrantes e refugiados. Gente, essa questão, ela não vai interferir na pontuação, tá? É uma questão que o Unicef está querendo saber apenas para ter a fotografia mais próxima do real com relação a esse cenário. Então, não precisa colocar informação fragilizada. Se você não possui o diagnóstico, pode colocar aqui não, sem problema nenhum. Se você não possui o mapeamento dos gargalos, pode colocar não, até porque a gente sabe do lado de cá que essa é uma tarefa do comitê. Então, uma das questões que o comitê vai puxar para ser executado no município diz respeito a essa questão no 5.1. Se sim, anexar o diagnóstico, e aí você vai colocar o link também, ou do diagnóstico, ou, se não, pode deixar aí a aba em branco. Fluxos de atendimento integrado no município. Há elaborado fluxo intersetorial de atendimento integrado? Então, existe um fluxo que é desenhado, né, aprovado, que envolve as instâncias da rede de proteção, Conselho da Criança e Adolescente, polícias, assistência social, saúde, educação. Se a criança for atendida primeiro no Conselho Tutelar, ela vai para onde depois? Mas se ela for primeiro no CREAS, ela vai para onde depois? E se ela for acolhida inicialmente na escola, ela vai para onde depois? Então, esse fluxo, ele existe. Se ele existe, ele está aprovado? É essa pergunta. Também é outra questão que não interfere na pontuação, porque também é uma tarefa do comitê, pode responder essa questão sem problema nenhum. E se sim, vocês vão colocar o fluxo, o link do fluxo, para a gente ter acesso. O protocolo unificado de atendimento integrado, ele existe? Sim ou não? Que é exatamente esse protocolo de seguir a ordem, né? Quem atende, quem segue, como é que funciona esse atendimento de acompanhamento de crianças vítimas ou testemunhas de violência no município de vocês. Aí tem o espaço do link também para colocar, se existir. Os mecanismos de gestão de casos atendidos. Existe mecanismo criado? Não existe? Também pode colocar aí, não vai interferir na pontuação. A sexta pergunta, caso o município tenha assinalado sim para as perguntas 5.2, quais das atividades abaixo têm sido contempladas nos fluxos? Aí você vai marcar, é de múltipla escolha, você vai marcar quais são
as atividades porque quando ele pergunta sobre o fluxo, ele pergunta sobre todas as instâncias que compõem o fluxo. Cada instância dessa tem uma função, tem várias funções, várias atribuições, e você vai marcar aí quais delas o fluxo inteiro consegue executar. No bloco 2, a pergunta 7, os procedimentos para a escuta especializada já foram implantados no seu município? Sim ou não? Aí ele vai dizer o que é escuta especializada e vai para ilustrar para a gente, para vocês saberem se foi feito ou não, também não vai interferir na pontuação. Caso não, ir para a pergunta 9. Por quê? Porque a pergunta 8 é se você tiver respondido sim, você vai marcar quais são os atores que fazem parte no seu município da rede da escuta especializada. Também é de múltipla escolha. Existe a possibilidade do município definir para essa escuta especializada mais de uma instância e, consequentemente, mais de um ator nessa escuta. O 9, depoimento especial já foi implantado? Sim, não, ou sim, implantado na comarca e somente disponível na sede da comarca. Também é uma outra questão que a gente está querendo saber e não vai interferir na pontuação. Se sim, você vai colocar aqui o implantado na comarca, qual é a comarca que se refere, porque muitas vezes só vai ser executado lá na comarca. Na pergunta 10, caso você tenha assinalado sim para a pergunta anterior, informe os atores que fazem parte do depoimento especial. E aí também é de múltipla escolha. Se for outros, a parte de especificar quais são esses outros. No bloco 3, o seu município adota algum sistema ou modelo de registro de casos para compartilhamento de informações entre órgãos. O sistema acontece, ele existe no município, a gente tem como exemplo o CIPIA. Ele é um sistema compartilhado entre a rede, mas a rede está atuando, está utilizando o CIPIA, é compartilhado ou só o Conselho Tutelar que está utilizando? Então, também é uma pergunta que não vai interferir na pontuação, a gente está querendo saber apenas o cenário de vocês. Caso tenha marcado sim, qual sistema o seu município utiliza? Então, ele coloca, obviamente, o CIPIA, e se tiver outro, a gente sinalizar. E a última pergunta, inclua qualquer outra informação adicional que queira compartilhar com a Unicef, relativas aos principais desafios, oportunidades, boas práticas e lições aprendidas encontradas nesta jornada de implementação da Lei 13.431 de 2017. E aí você vai colocar aqui o arquivo, o link do arquivo, para a gente também ter acesso. Você pode, na opção aqui embaixo, imprimir todas as respostas e também salvar e concluir a pesquisa. Quando você clica em salvar e concluir a pesquisa, 24 horas ou 48 horas, o sistema ainda está oscilando nesse processo, ele aparece para mim aqui se o município fez a entrega ou não. E quando aparece para mim, então vai abrir eu abro um outro sistema, que é o sistema de monitoramento. Eu não sei se Karina consegue também colocar o link do sistema de monitoramento para os municípios terem acesso. É um link que é aberto, vocês podem ter acesso a ele, tá? Eu vou abrir ele agora. Então, quando vocês colocam lá em salvar e compartilhar, 48 horas depois, o sistema atualiza. É para atualizar, ele está oscilando, repito isso. Então, eu abro aqui o sistema. Todos vocês estão conseguindo ver? Estamos, Tá dando Marcos, está aí? visível. Tá Tá bem visível. visível, tá. Então, ó, aqui a gente vai digitar o nome do estado. Algum município quer se candidatar para eu consultar aqui, porque eu teria que, de fato, pedir autorização, porque essa informação ela vai estar gravada. Se algum município desejar, Karina, me sinaliza, Coloca por no favor. chat, coloca no Quem? chat o município que aceita, que permite esse compartilhamento da informação. Lembrando que a gente pede autorização
porque entende que é um dado sensível e em respeito à legislação brasileira e internacional. Então, o município que permitir esse compartilhamento com os Aí, presentes, Marcos, por favor, São Bento do Una. São Bento do Una é Pernambuco. Então, vejam, Isso, Thaís Almeida. vocês vão aqui na aba do Estado. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais para vocês darem uma olhada. Aumentou aí? Aumentou, sim. Pronto, vocês vão aqui ó, na aba do Estado, procura o estado de vocês, no caso, São Bento do Una é Pernambuco, clica aqui em somente, então ele só vai abrir os municípios de Pernambuco, nesse caso. A gente vem aqui na aba município e digita o nome do município. Um detalhe, se houver acentos nos nomes de vocês, nos municípios de vocês, precisa colocar. Então, ó, São Bento do Una, já está aparecendo para mim ali, ó. Então, eu vou em São Bento do Una, clico em somente e já vai aparecer para mim o resultado de São Bento do Una. Como é que eu sei que São Bento do Una está tudo ok? Primeiro, eu vou para a última aba. A aba da validação. Para estar tudo ok, deixa eu aumentar mais aqui, para vocês darem uma olhada com mais. A aba da validação. Para estar tudo ok aqui, na validação tem que estar o número 1. Se não estiver ok, se tiver o número 0, que no caso é o que está acontecendo com São Bento do Una, então a entrega ela não foi validada. Ela vai precisar ser preenchida novamente e refeita, certo? Como é que eu sei qual é a pendência? Eu preciso olhar item por item. Eu vou olhar aqui, ó. O comitê tem que ter sim. A data tem que estar informando a data, como está aqui. Então, aqui está tudo ok. O URL tem que ter algum endereço de URL que foi informado por vocês lá no preenchimento. Aqui, entre assistência social, educação, saúde, conselho tutelar e conselho da criança e adolescente, tem que estar tudo um. Então, com São Bento do Una, até agora está tudo ok. As pendências não são essas. Se não tiver 1 e tiver 0, por exemplo, na assistência social, então significa que a marcação da pergunta da assistência social lá foi errada. Vocês precisam voltar lá na pergunta e fazer o preenchimento correto. Aqui onde tem o nome funciona, veja. Quando tem assim, instalado, underline, N, é que vocês marcaram instalado e não funcionando. Para ter certeza, basta colocar o mouse em cima. Não está aparecendo para vocês aí, mas para mim aparece. Instalado e não funcionando. Esse é o primeiro motivo da pendência de São Bento do Una. Eles precisam, então, marcar aquela questão e dizer que está instalado e funcionando. Então, já achamos aqui o motivo da pendência, onde a entrega ela não foi validada, só que eles têm outra pendência. Quando aparecer essa nomenclatura aqui, NULL, NU, nessa questão aqui também existe pendência. Ou seja, eles não incluíram a ata, ou a ata não foi validada, vai ser necessário recolocar a informação referente à ata. Então, para esse município, a gente encontrou 2 pendências que impossibilitou que ele estivesse com a entrega validada. Então, vocês têm aqui o link de acesso ao formulário e vocês também vão ter o link de acesso a essa plataforma de monitoramento para que vocês mesmas façam a observação e averiguem se foi validado ou não. É óbvio que esse papel de verificar também é nosso. Eu estou aqui no canal da Acerte com muitos municípios me aguardando lá, exatamente para saber essa questão. Mas a gente pode repassar, tem autorização do Unicef para repassar para vocês, para que vocês, então, consigam ter acesso ao próprio monitoramento. E caso vocês tenham dúvidas,
podem me procurar no canal da Certa, opção número 4, procurar a Karina, procurar a Salete, lá em Alagoas, procurar a Carla na Paraíba, que também elas vão encaminhar o atendimento para que eu possa orientar todas e todos vocês. Tá bom, pessoal? Lembrando que todas essas informações, elas foram postadas nos grupos dos 3 estados, ou seja, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, nos grupos de articuladores e nos grupos do resultado sistêmico 3. É muito importante que vocês reservem um dia da semana para ler os nossos avisos. Muitas vezes vocês informam que não sabem, mas a informação está lá. De segunda a quarta, os grupos são fechados, exatamente para os nossos comunicados e para que vocês possam ler com tranquilidade. Vou novamente, Marcos, colocar aqui no chat tanto o link de pesquisas, né, para postagem, para fim de comprovação, e também esse link para que o município possa verificar, caso ele já tenha feito o preenchimento e ainda assim esteja lá zerado. Tá certo, gente? Então, olhem o chat, mas olhem também os nossos grupos. Está fechado seu microfone. Pessoal, eu vou agora, obrigado, Karina. Eu vou agora dar uma olhada nas perguntas do chat, depois eu volto para quem levantou a mão fazer as falas das perguntas, tá? Sara, Santa Maria da Boa Vista, nós temos o comitê instituído e realizada a primeira reunião. Nós não temos diagnóstico dos gargalos, mas temos o levantamento das comunidades para a produção do plano de assistência. Pode usar ele no formulário? Pode e deve, viu? Não tem problema, se tiver um, mas tiver outro, já o que tiver lá, eu não tenho os gargalos, mas tenho o diagnóstico, pode. Eu tenho o diagnóstico, mas eu não tenho o levantamento, coloca. O que você tiver referente à questão, você pode colocar lá. Temos um fluxo antigo, mas estamos atualizando ainda. Postamos o antigo? Pode postar o antigo. E quando for atualizado, vocês podem colocar lá o arquivo. Você pode voltar no Pesquisas e fazer a postagem do link com relação ao atualizado. Por quê? Porque essa pergunta ela não vai interferir na pontuação. É para mera informação nossa do Unicef, para a gente ter acesso à fotografia real da situação de vocês. Não temos o protocolo ainda, não tem problema, é só clicar lá a opção não, não vai interferir lá na pontuação. Obrigado por sua participação, viu, Vanessa? E também agradeço sua disponibilidade com o trabalho no selo no seu município. Maiara, em Quixabá, temos o decreto e a portaria instituindo o comitê. Instituído recentemente, pois não participávamos. Cadê? Eita, perdi. Alguém colocou uma mensagem no grupo e eu perdi. Deixa eu achar aqui a pergunta, viu, gente? Vou ler para você, Marcos. Tá aqui. Você estava na pergunta de. Quixabá. Maiara, sou eu aqui. Então, a pergunta de Maiara era assim: eles têm o decreto e a portaria instituindo o comitê. E esse comitê ele foi instituído recentemente, porque eles não participaram da edição anterior. No entanto, esse comitê ainda não se reuniu, portanto, eles não têm ata. No caso, precisa fazer uma reunião e encaminhar a ata. Urgente, marque depressa agora mesmo, assim que terminar a live. Pronto, deixa eu só falar. Eu sei que ficou para quem tinha levantado a mãozinha falar posteriormente. Maiara, sou eu, muito prazer. Sou do município de Quixaba. Quixaba, Realmente perdão. tem um acento. Não, mas tem um acento que a gente nunca conseguiu tirar. Inclusive, houve um problema para a gente comprovar as entregas, porque a gente escreve Quixaba, o nome do município é Quixaba, mas em todos os sistemas só entra Quixabá. Então, realmente, tudo bem. O que é que acontece, Marcos? A gente ainda está engatinhando.
né? A gente tem apenas o decreto e temos uma portaria instituindo esse comitê. Esse comitê não se reuniu ainda, né? A gente está, inclusive, com uma demanda do Ministério Público que diz respeito ao comitê, né? Então, assim, era realmente essa dúvida se precisa reunir. E outra coisa, a gente tem uma dificuldade em reunir esse comitê todos presencialmente. Então, por exemplo, para essa comprovação das pessoas fazendo uma reunião híbrida, parte do comitê presencial e parte de maneira virtual. A assinatura pode ser via Gov, comprova-se, e a reunião ela pode ser completamente virtual. Ela não precisa ser necessariamente híbrida ou só presencial. Tá? Pronto, Inclusive, na própria ata, Mayara, você pode tirar o print da tela e colocar abaixo lá da ata, mostrando, pede para todo mundo abrir a câmera, né? Mostra para todo mundo. Se vocês perceberem, aqui na minha tela fica meu nome, então fica a identificação de cada um. Certo. A gente consegue ver a identificação, ver lá que é a pessoa. Então, não tem problema nenhum se vocês fizerem esse movimento virtualmente. Pronto. Amanhã, vou marcar essa reunião para amanhã. Então, assim, realmente é uma dificuldade, a gente está tentando ver processo formativo também, porque não é fácil, gente. A instituição do comitê e tornar, não é nem a instituição em termos burocráticos, mas realmente tornar eletivo o que é a finalidade. É uma dificuldade porque requer realmente um processo formativo, né? Requer esse fortalecimento de uma articulação intersetorial. Sim. Então, é um processo, assim, que eu admito que o nosso município está engatinhando, mas que bom que a gente está participando dessa edição do selo Unicef, porque é provocativo. Sim, olha, tem que instituir, essa. tem que ir atrás. Muitas vezes, por essa dificuldade, o município vai empurrando com a barriga e é isso. Então, agradeço, gente. Vou deixar o espaço aqui, que eu sei que tem muita gente com dúvida. Obrigada, viu? Deixa eu só fazer um parêntese com relação a essas assinaturas de virtuais, tá? Juridicamente, o Unicef ele é obrigado a permitir que seja pelo Gov, e o Gov.br, ele é hoje considerado uma assinatura aceita, então a gente não tem como questionar. Agora, eu tive acesso a uma ata, né? Eu já dando uma olhada no que está chegando, o município colocou que a última reunião aconteceu no dia 15 de março, né? Então a ata era datada de 15 de março, e dos 5 representantes, 3 deles, vocês sabem que a assinatura do Gov aparece, inclusive, a hora e a data da assinatura. Sim. Então, a assinatura do Gov era de antes do dia 15, o que denuncia que aquele documento era fragilizado, né? A gente vai não usar outra nomenclatura, né? Vocês sabem muito bem que essas coisas elas acontecem, e eu sou obrigado a chamar a atenção para esses cuidados, porque esta pessoa aqui está olhando esses detalhes antes de fazer a validação. Cuidado, vocês precisam proceder de forma coerente com relação a essas comprovações, tá bom, gente? Então, obrigado por sua participação, Mayara, e também pelo seu trabalho desempenhado no selo do seu município, tá? Tu consegue ler outras perguntas para mim, Karina? Eu acho que eu tenho Sara, eu já fiz. Eu estou vendo aqui no grupo. Falando, e o negócio fechado. Essas informações ficam registradas para acessos posteriores? Ficam, sim. Ficam registradas para acessos posteriores. A pergunta da Edna. Isso, aí tem Ricardo. Ricardo, de Belo Jardim, perguntou assim, mas sinalizar no formulário quando foi criado, né? No nosso caso, vamos criar nos próximos dias. Então, Ricardo, a gente está entendendo com isso que Belo Jardim ainda não criou o comitê, é isso? Provavelmente sim. E aí você tem... Bom dia. É Ricardo que está falando? Oi, Ricardo. Isso, Ricardo Belo Jardim. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Isso, estamos pegando os nomes, as indicações dos representantes, para estar criando aí nesses próximos dias, e
até dia 30 no máximo, fazer aquela primeira reunião para comprovar. E estamos correndo Agora, com Ricardo, vocês vieram da edição passada, não foi? isso. Sim, sim. Vocês, então, já têm o comitê instituído. É isso que a gente está na dúvida aqui. Conversando com outros colegas, disseram, eu acho que a gente já tem, mas a gente não localizou o decreto. Eu tenho para mim também. A gente está nessa dúvida. Já Procure olhou nos no arquivos. Conselho da Criança? Isso, nos arquivos do Conselho da Criança ou na Câmara Legislativa. Não, eu perguntei ao próprio pessoal aqui do Conselho de Direito, mas também não localizaram, mas também eles acreditam que foi criado esse Ok. comitê. Corra, porque você só tem até dia 30 para providenciar tudo isso, viu, Ricardo? De qualquer forma, é bom criar, né? Já que não localizou, né? Sim, e aí coloca a justificativa na ata. Tá. E naquele site pesquisas, até respondi, então tem muito não, porque ainda não foi criado. Então, eu tenho a oportunidade de voltar a Não, preencher. veja, o pesquisa só pode ser preenchido quando for criado, porque a resposta tem que ser sim. Ah, tá. Então não Se foi salvo. colocar não, vocês não fizeram a entrega, porque vocês estão dizendo para a gente Pronto. que não existe. Então, vou criar e volto no site pesquisas. Isso, exatamente. Tá bom. Primeiro você providencia tudo e depois vai no pesquisas. Inclusive, eu vou dar uma olhada na PCJ se não está lá arquivado isso. Pode estar lá também na PCJ. Pode estar lá também, exatamente. Pronto, verdade. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço sua participação e sua colaboração no selo, Ricardo. Obrigado. Tchau. Karina, meu bem, mais? Temos sim aqui, só um instante. Então, depois dessa, Acho que a é Thaís. Jane, que é a Xando Bacamarte, ela É. botou assim, sobre o link, colocamos no drive do e-mail do conselho e anexamos o link em aberto. Isso, perfeito, é um ótimo exemplo. Vocês acessam o e-mail do conselho, lá vocês vão ter acesso ao drive do conselho, cria uma pasta lá, nomenclatura ela como Comitê da Lei da Escuta Protegida ou alguma coisa assim, coloca os arquivos nessa pasta e o link vocês colocam lá onde eu ensinei para vocês. Perfeito, a sua pergunta foi ótima. Nossa Thaisa, colocou assim, Marcos, se lancei no site do pesquisa o decreto de formação do comitê, é suficiente nessa questão, além das respostas do site e da ata de reunião? Você precisa preencher todo o formulário, mesmo que algumas perguntas você coloque não. E se você não tem os arquivos, você não coloca o link. O link que é obrigatório para pontuar é só referente à ata com as assinaturas e ao decreto ou à resolução instituindo o comitê. O restante dos espaços que pede para colocar o link é só se você tiver, e se você não possuir, você não vai perder ponto com isso. Uhum. Agora a gente tem a Adalgênia. Temos o comitê formado, mas mudaram muitos membros. Vamos atualizar a resolução e fazer uma ata para essa reunião, não é isso? Veja, eu oriento que na resolução ou no decreto, vocês não coloquem o nome das pessoas que vão representar, apenas o nome das instâncias. Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, de Educação. Por quê, gente? Esses nomes, essas pessoas podem ficar mudando ao longo do tempo, e se isso acontecer, vocês vão ser obrigados a ter que fazer um novo documento. Colocando o nome das instâncias apenas, e essa pessoa saindo, basta haver uma comunicação oficial da sua representação. Por exemplo, Anselmo não vai mais representar a Secretaria de Saúde, mas lá no decreto não tem o nome dele, tem o nome Secretaria de Saúde. Basta, então, que a Secretaria de Saúde mande uma CI ou um ofício ao comitê, formalizando que Anselmo está saindo e que a Dalgisa vai fazer parte do comitê na saúde, substituindo Anselmo. É claro que é interessante que, além disso, existe uma portaria indicando essa alteração ou essa representação.
que é a Dalgisa, que está representando a Secretaria de Saúde no Comitê de Gestão Colegiada. Da mesma forma como acontece com os fiscais de contrato, por exemplo. A Dalgênia Posso pegou falar? o Marcos, viu? Que ele está emocionado. Perdão, é que eu vi o nome aqui, aí eu falei. Gente, é só para descontrair, viu? Vamos embora que vai dar certo. Tem outra pergunta. A gente já deixa você falar, tá, Ricardo? Deixa eu só Tá. finalizar aqui Ricardo as quer perguntas. falar? É? Bota a mãozinha, Ricardo. Não Bota a vai, não, mãozinha que a gente deixa você perdão. falar, Ricardo. Tem outra pergunta aqui de Sertânia, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Sertânia. Respondi o questionário ontem. No caso, só com 48 horas para saber se já pontuou. O sistema está oscilando. Ele atualiza em 24 ou em 48. Ricardo, tu desliga teu microfone. Tá dando retorno. Uhum. Ou em 48, mas essa é uma informação imprecisa. Às vezes, até antes disso, ele está atualizando. Por quê? Porque está tendo muita informação, que os municípios todos estão colocando. Aí, às vezes, ele fica muito lento e não atualiza, e às vezes não, ele processa a informação. Então, eu não tenho como dar essa informação com precisão. Se você colocou ontem, é seguro que você nos procure na sexta-feira, para a gente ter essa informação e formalizar para você, ou você mesmo, ou você mesma, acessa o link lá da plataforma de monitoramento e dá uma olhada conforme a gente orientou. A Sertânia ainda completou assim. No caso, mandamos a resolução que criou. Na ata está a atualização das pessoas. Pode? Na ata está a atualização das pessoas, mas o decreto tem o nome das pessoas. Se não tiver o nome das pessoas, pode. A ata ela atualiza, mas você precisa. Essas informações chegarão como para a ata? Porque as instâncias precisam formalizar isso, né? Então, simplesmente a pessoa chegou no comitê e disse: oi, bom dia, eu sou o representante da educação. Não é assim que a gente trabalha com gestão pública, né? A gente precisa ter documento comprovando essas questões. Então, as secretarias precisam ter ofícios ou CIs encaminhando ao comitê, indicando quem gente, é da mesma forma que funcionam os conselhos. Os conselhos de educação, da saúde, da assistência da criança e adolescente, elas não têm indicações formais de quem vão representá-los, então vocês têm que fazer a mesma coisa. Está só na ata, é tranquilo, mas do ponto de vista jurídico, eu oriento que vocês tenham esse documento comprovando que a instância encaminhou aquela pessoa para representá-lo, para representá-la, além da portaria formalizando que aquela pessoa está ali naquela função do comitê, ok? A gente vai abrir para as perguntas Tem mais um aqui. voz. Só mais um, calma aí, pessoal. Aguenta coração. Aí, como é que se diz? Aí está aqui, né? Vigilância Socioassistencial Caruaru. Colocou assim. Gente, eu vou pedir para vocês fecharem os microfones, porque senão dá retorno aqui, tá? Colocou assim: a portaria é obrigatória para lançar no questionário plataforma. É obrigatória, se não tiver a portaria ou a resolução, a portaria indicando os representantes, né? Aí depois Essa portaria, vocês precisam ter, mas como vocês viram, a plataforma não exige ela. É um documento jurídico que comprova a pessoa que representa a instância. Aí, se de repente o Unicef solicitar essa portaria, vocês já vão ter esse documento. Lá no guia metodológico, inclusive, fala sobre isso, mas a pergunta é obrigatória para o pesquisas, para a validação? Não é. Vocês não precisam colocar essa portaria lá na pasta virtual. É uma orientação que vocês sigam a formalização através desse documento. Aqui tem Wanderson,
Guarabira, Paraíba. Wanderson está perguntando assim: gostaria de informação, a documentação para enviar, resolução, portaria e ata da primeira reunião. Com a assinatura dos representantes, indicando quais instâncias eles representam. A assinatura ela é uma exigência e o preenchimento do formulário também é outra exigência. Além dessa que eles colocaram, que ele colocou. Com essa pergunta do Wanderson, a gente encerra as perguntas do chat, não tem mais nenhuma. Tem uma de Sertânia aqui perguntando que vocês pedem quem criou a resolução. Sim, se foi resolução, provavelmente foi o Conselho da Criança e Adolescente. Se foi decreto, provavelmente foi o gabinete do prefeito. E vocês só marcam lá. Lembrando que lá tem a opção também de assistência social e a opção de outros. E se vocês marcarem a opção outros, tem o espaço de vocês dizerem que outros são esses. Tá bom? Mas eu preciso sinalizar. Vou dar uma orientação a vocês, que a gente já deu no início. Por gentileza, a gente vai abrir os microfones. Se por um acaso, após Marcos responder a pergunta, vocês desejem sair do nosso plantão, tirar dúvidas, não cliquem em fechar para todos. Porque se você clicar nisso, você vai derrubar o nosso plantão e aí vai cair todo mundo, tá? Por favor, não cliquem nessa opção. Temos 5 pessoas inscritas, mas a gente entendeu que Ricardo também levantou a mãozinha, só não conseguiu clicar, tá certo? Não cliquem em sair para todos, senão vai derrubar todo mundo, viu? Por favor, seguindo a ordem aqui do primeiro ao último. Quem está inscrito? Edivaldo Barros. Dá para ver aí? Tô sim, Edivaldo. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Qual município você representa? Bom dia. Sou do município de Chã de Alegria. Pernambuco, não é isso? Isso. Sou articulador, né, do município. A dúvida é em relação à questão da portaria. Porque aqui no município foi feita uma portaria de nomeação dos membros do comitê em 2024. Porém, esse comitê, ele não funcionou, né? Ele não estava ativo, ele ficou parado. Então, o que é que foi feito agora? O prefeito, né, junto com o presidente do Condica, e o Condica também, no município, a gente não tinha uma atuação do Condica no município. Então, a gente teve essa dificuldade da atuação do comitê. Então, esse ano é que o Condica está em funcionamento. Então, a gente criou, o prefeito criou uma nova portaria, né, fez uma atualização da portaria, na verdade, nomeando novos membros, porque também, quanto de mudança de gestão, o que é que aconteceu? Algumas pessoas mudaram de setor, outras não estão trabalhando no mesmo local. Aí, ele fez uma portaria com a atualização de novos membros. Aí, a minha dúvida é, quando for responder, né, o presidente Condica for responder a pesquisa, a gente anexa as duas portarias, tanto a antiga quanto a nova de atualização, ou a gente anexa apenas a de atualização e coloca a justificativa na ata? Se você atualizou apenas um artigo, 2 ou 3, coisa pouca, tem que colocar os 2 arquivos. Se você fez um novo documento completo, coloca só o mais recente. Mais recente, né? Aí, no caso, pronto, a gente fez a nossa primeira reunião, foi agora recente, dia 14, né, de abril. A gente fez a nossa primeira reunião e a secretária dos conselhos já está organizando a questão da ata, né, concluindo a ata para a gente responder. Só que nessa primeira reunião, né, foi apresentado a questão de um modelo de fluxo de atendimento, mas o fluxo ainda vai ser criado. Então, assim, não tem problema, ou a gente precisa enviar também. Não tem problema, coloca lá que não possui, porque ele não foi aprovado ainda, isso não vai interferir nos pontos do município. Entendi. Pronto, a minha dúvida só era essa mesmo, viu? Edivaldo, obrigado por sua participação e por todo o seu trabalho e esforço no selo, viu, aí no seu município. Tchau. Tchau, tchau.
Vamos para o próximo. A gente tem agora a participação, deixa eu ver aqui, de Franceli, é isso? Acho que é Franceli. Será que eu pronunciei certo? Isso. Bom dia. Bom dia, Franceli. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Qual a cidade e o estado que você representa? Bom dia, eu sou articuladora de São Domingos, Paraíba. Lá em São Domingos já está tudo ok, mas eu gostaria de fazer um relato que a gente percebe, Marcos, é que a falta de processos formativos sobre a escuta especializada, ela tem causado muita inquietação e dúvidas nos municípios. Muitas vezes, a equipe, o comitê, ele está formado e a equipe não se reúne porque não sabe o que é escuta especializada, porque não conhece a lei da escuta especializada. E a gente Isso. tem iniciado alguns trabalhos. A gente iniciou um trabalho lá no município de Paulista, que está se tornando referência. Inclusive, esse trabalho ele foi submetido ao terceiro congresso de enfrentamento à violência sexual em Brasília e foi aprovado. E assim, lá a gente conseguiu formar o comitê, fazer processo de capacitação com o comitê, com o conselho tutelar, com o conselho de direito, com a rede de proteção. Inclusive, estamos hoje à tarde, num processo de formação da rede completa, saúde, educação, assistência, com muitos profissionais. E aí, Marcos, esse processo ele gerou o quê? Nós conseguimos elaborar um diagnóstico, o plano de ação, Perfeito. protocolo e os fluxos do município de Paulista e conseguimos articular com o poder público a instalação de uma sala de escuta especializada, a implantação do Disque Protege Paulista e a designação de uma equipe para o atendimento. Paulista é pequeno porte 1. Geralmente o pessoal faz para os CREAS regional, porque não tem CREAS no município. E o município assumiu esse compromisso perante o diagnóstico. E às vezes o município é pequeno, a gente diz, o atendimento aqui é um caso ou outro perdido. Então, foi um município que a gente viu uma crescente leva de abuso sexual, onde em 2022 tinham 2 casos, em 2023 passaram para 12 casos, e 2024, aliás, em 2022 eram 2 casos, 2023, 12, 2024 já tinham 11 casos. Então, assim, são situações que muitas vezes a rede ela desconhece. E muitas vezes não tem um ciclo de proteção. O caso chega ali no Conselho Tutelar é encaminhado, mas a gente não fez um acompanhamento porque também não tinha um registro no CIP. Então, nós trabalhamos todos esses processos porque eles são agregados, um depende do outro, né? Um depende do outro, é verdade, E Franceli. foi muito bacana, e a gente está culminando agora em maio com o seminário de implantação da escuta especializada, inclusive tornou-se lei lá no município. E em relação à Então, entrega, vocês conseguiram finalizar todo o processo? a entrega de Paulista ela está sendo feita hoje. Certo. A entrega de Paulista está sendo feita hoje. O mesmo processo ele está se dando em Belém do Brejo do Cruz também. Ainda está no processo inicial, ainda de formação do Comitê de Gestão Colegiada, mas essa formação já está acontecendo, as reuniões, já está em processo de formação, teve a Entendi. formação com o Conselho Então, a ata Tutelar, você já tem. já tem Tá, a pronto, ata e já perfeito. tem o comitê. Corra, então, para você colocar no pesquisas. Qualquer coisa você volta a me procurar para a gente dar uma olhada na plataforma de monitoramento se o sistema validou essa entrega. Viu, querida? Pronto. Pode voltar a me Abraço. procurar. Eu agradeço demais e parabéns pelo trabalho desempenhado no município, viu? Abraço. Obrigado Obrigada. mais uma vez por sua representação. Franceli aqui, que está representando a Paraíba, os seus municípios na Paraíba. Vamos para o próximo. Só para sinalizar vocês, eu só vou atender até Nascimento. É Nascimento quem, meu Deus? Nascimento Silva Monteiro. Só vou atender até Nascimento Silva Monteiro, tá bom? Então, Franceli acabou de falar. Agora a gente vai para Sertânia. Quem é que Marcos, está em Sertânia, hein? Quem é que está ali em Sertânia? levantei a mão, Marcos. Primeiro, fui eu. Ah, foi?
Porque aqui tá para mim Sertânia, Anselmo tá em... Mas fale, Anselmo, você levantou a mão. Sertânia, eu volto para você já, querido. Você tá em quarto para mim, tá? Por isso que eu falei Sertânia aqui. Quero ser bem breve. Bom dia, Marcos Nascimento, a todos aqui na luta, viu? Nervoso muito, porque logo no início, lá em novembro, se eu não me engano, a gente, na primeira entrega, eu coloquei, não apareceu, viu? Não apareceu. Aí coloquei sexta-feira novamente, aí eu quero que a gente faça uma linhagem para dar uma olhada se, eu acho que é o link, não sei, que não deu certo, para a gente não perder, viu? Tá bom, aí você me procura no canal da Certo, aguarde o atendimento, porque tem muita gente lá me esperando e eu Olha, consigo visualizar lá na plataforma. Eu já estou lhe esperando agora, viu? Tá bom, eu só não consigo ver agora porque eu tô aqui na live, mas eu tô aqui com o maior prazer para ver como é que tá o status do seu município, ou você mesmo pode acessar também lá o link e dar uma olhada se tá lá na validação número 1, se não tiver, tem a pendência, mas eu posso dar uma olhada assim com o maior prazer, viu, Anselmo? Me ajude, porque está prontinho faz tempo, viu? Faz Tá tempo. bom, querido. Vamos ver se tem o sistema validou. Obrigado por sua participação, pelo seu trabalho no selo, viu, no município. Obrigado. Sertânia, querida, fica à vontade. Bom dia. Olha, eu falei com você a semana passada, no outro plantão. Eu Aí lembro. a gente tinha pontuado, porque quando a gente foi reenviar o relatório, a gente tinha colocado que a saúde não contemplava, porque a gente esqueceu de marcar a aba Sertânia, mas aí está a resolução comprovando. Aí só era essa pendência, a gente preencheu ontem. Aí eu queria saber qual era, mais ou menos, como era que a gente... Porque eu fui aqui, estou aqui na plataforma, no link, e aí eu vejo que Sertânia não pontuou no comitê. Mas eu não tenho essa opção que você disse aí de eu saber o motivo. Não consegui aqui localizar. Eu tenho que fazer um atendimento individual com você, dar uma olhada sobre isso, porque aqui na live eu não vou conseguir parar para acessar a plataforma e verificar essa pendência. Me procure lá no canal da Certo, que eu dou uma olhada com calma. Tem muita gente me esperando, mas eu vou atender todo mundo, tá bom? Inclusive, eu estendi meu horário lá no canal para ficar à disposição de vocês, tá certo? Eu vou lá. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. No caso, não está conseguindo acessar nem pelo painel da Lei da Escuta Protegida? Não, ela quer entender a pendência, Karina. Entendi. Eu preciso realmente Não é o entrar. acesso, é entender a pendência. Isso. Entendi agora. Por que não tá lá? Tá joia. Tá Vamos. joia, Karina? Karina, me lembra que eu repasso até para você, se for o caso, viu? Tá. Gente, não clique em desligar para todos, viu? Senão vai derrubar o nosso plantão. Pelo amor de Jesus, fiquem aqui. Claudemir, querido, você tá aí? Seu microfone está aberto. Diga qual a cidade ou estado que você representa. Bom dia, amigo. Pernambuco, município de Dormentes. Como é que está Dormentes, querido? Tá tudo certo por aí? Eu sou recém-chegado agora, tá agora no processo. Muito ansioso para a gente colocar as coisas para funcionar, né? Certo. No momento, agora estou com muita disposição e vou precisar agora da ajuda de vocês. Como é que está a entrega do comitê? Você já finalizou? Assim, nós já vem não é o primeiro ano, o município já vem participando, né, do selo. Então, vocês já devem ter o documento, o decreto, né, ou a resolução. Sim, aí agora eu quero entender direitinho o que é essa entrega do dia 30, para a gente correr contra o tempo, para a gente poder, se Deus quiser, dar conta do recado. Você tem que ir atrás da resolução ou do decreto que institui o comitê. Nesse decreto precisa ter a representação da assistência social, educação, saúde, conselho tutelar e conselho da criança e adolescente. E você precisa ter a última ata da reunião do comitê e as assinaturas dos representantes do comitê. E preencher o formulário que a gente orientou aqui na live. Certo. No caso, essa ata, eu preciso ter uma reunião esse ano, não é isso? Precisa ser a última ata da reunião e a gente sugere que seja esse ano. Pronto, tá certo. Tá bom?
Qualquer coisa, beleza. a gente vai repassar o link da live, você assiste ela novamente, e todas as Sim. informações você consegue, tá tudo bem explicadozinho desde o início, viu? Tá certo. Ou Valeu, pode valeu. nos procurar lá no canal da Sete, será um prazer atender você. Valeu, querido? valeu. Tranquilo. Karina, valeu. coloca no chat o número do canal da Sete para que o pessoal possa reforçar, tá bom? A gente tem aqui agora Ricardo, querido, é você. Chegou a vez, Ricardo. Eu agradeço sua compreensão e sua paciência, viu? Pode abrir seu microfone. Pronto, agora. Oi, pessoal. Pois bem, uma dúvida sobre essa primeira reunião. Tem alguma orientação de algum tema específico que deve ser tratado nessa reunião? Até porque Belo Jardim já criou a sala de escuta, ela existe dentro do CREAS, está funcionando. Aí, essa ata tem algo específico que deve constar obrigatoriamente? Não. Vocês precisam ter. A pauta precisa ser uma pauta do comitê, né? Do comitê, Então, de certo. repente, você já tem. Mas Sim. uma pauta interessante é como está o comitê hoje, o funcionamento dele. Outra pauta é alguma questão sobre a escuta especializada. Sim. Onde está sendo a escuta especializada? Outra pauta é a atualização dos membros. Tá. Vocês podem ter várias Pronto, pautas para essa última. Tranquilo. Essa ata. E isso em um livro de ata mesmo, né? Exatamente. Agora veja, se a reunião for virtual, você pode digitar ela e pedir para o pessoal fazer a assinatura via GovBR. Entendido. Tá bom? Ok, obrigado. Vamos correr aqui. Eu que agradeço, Obrigado, tá? Ricardo. Bom Um abraço, trabalho. Tchau. Agora eu vou ouvir Nascimento, é nosso último participante que levantou a mão para tirar dúvidas. Nascimento Silva Monteiro, acho que é esse o nome. Você nos escuta? Nascimento Silva Monteiro. Se Tá você, aqui com a gente. se você nos escuta, seu microfone está fechado, nós não estamos te escutando. Pode falar no chat também, tá? Se for problema no microfone. Pronto, eu No vou. caso, sou eu agora. Isso, é que qual é o seu nome e a cidade e o estado que Pronto. você representa? É porque a internet está cortando, aí eu não escutei. Bom dia a todos, eu sou de Santa Cruz de Capibari, Pernambuco, e a minha dúvida é a seguinte: Qual o seu nome? colocamos no decreto, certo? Teremara. Qual o nome? Não escutei. Alô? Oi. Teremara. Teremara, seja bem-vinda, querida. Qual é a sua dúvida? Veja só, Marcos, nós participamos da edição passada, pontuamos, etc. Refizemos e alteramos bastante o decreto, então nós fizemos um novo decreto e estamos com algumas novas composições. Acrescentamos a participação da sociedade civil. E aí, popularmente, é conhecida a associação civil que a gente colocou, que pediu para participar, Associação Casa da Criança. Porém, ela é formalmente, no CNPJ, a Associação João 22. Colocamos qual dos dois nomes? Vocês precisam colocar o nome jurídico, que é o nome verdadeiro. Certo. Vocês Outro até ponto. podem colocar entre parênteses o nome popular, Certo. tá bom? Outro ponto. Tínhamos feito um fluxo, e aí esse fluxo nós demos publicidade em todos os órgãos da nossa prefeitura, saúde, educação, escolas, colocamos lá como era o fluxo, MP, e não alteramos esse fluxo. É necessário colocar o fluxo também? Como o formulário está pedindo para quem tem um fluxo colocar, você pode colocar. Caso você não coloque, você diz que não tem, porque a gente vai entender que você vai atualizar o fluxo.
Mas se você colocar ele, mesmo assim for atualizar, também não tem problema. A gente vai entender que você tem um fluxo, mas se houver qualquer mudança no arquivo, é porque vocês atualizaram o fluxo. Essa questão ela não vai mexer nos pontos. Vocês não vão perder ponto por conta disso. Outra pergunta rápida. Com relação a algumas pessoas, a gente vai fazer agora a última reunião online amanhã. E aí, algumas pessoas não vão estar na cidade, outras pessoas vão estar na cidade. E tem algumas pessoas que têm problema com Gov, como eu. Não estou conseguindo acessar meu Gov devido a uma mudança de telefone, e aí tem um código que não chega. Pode ser parte sendo assinado via Gov, parte sendo assinado normal, com a Perfeita a sua letra. pergunta. Pode sim. Você assina o arquivo por escrito, coloca esse arquivo em PDF e encaminha para as pessoas do Gov para que elas assinem em PDF, no PDF já com o arquivo assinado pelas pessoas manuscritas. Pronto, te agradeço muito, Marcos. Tchau, tchau, Obrigado pessoal. também por sua participação, viu? Pelo seu trabalho aí em Santa Cruz. Muito obrigada. Bem, gente, a gente vai encaminhar para... Eita. Temos... Gente, é a sincronia de pensamento, viu? Isso, a gente está encaminhando para o final, mas como ainda faltou um minutinho, vou pedir para a Edilma, ela levantou a mão. Eu queria só que a Edilma, então, coloque sua pergunta para a gente responder e finalizar com ela. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Marco. Bom dia. É rapidinho, realmente. Marco, eu já estou com toda a documentação, já escaneei, sabe? É só uma dúvida. Quando eu entrei lá no Pesquisas, aí tem várias abas para eu colocar o link, que é do Drive, né? Porque eu pensava que era só uma que eu enviava. Você pode colocar o link de cada arquivo, que cada arquivo pode ter um link específico, ou você pode colocar o mesmo link da pasta em todos os espaços. Isso. Pronto, era só isso, viu, senhor? Muito obrigada. Tá bom, querida. Prazer em vê-la, viu? Um abraço. Prazer em vê-lo sempre, amigo. Um abraço. Tchau. Tchau. Bem, gente, eu quero dizer que eu achei muito boa nosso encontro hoje, muito participativo. Vocês, de fato, trouxeram perguntas bem interessantes e que vão ajudar, inclusive, os demais que estiveram aqui presentes a executar essa entrega. Eu confesso também que eu estou bem preocupado com o resultado que a gente tem e temos exatamente uma semana para o prazo acabar. E os nossos números não estão satisfatórios. Muitos municípios ainda não finalizaram essa entrega. Então, a gente vai fazer, inclusive, por conta disso, alguns plantões para dar suporte para vocês. Além desse nosso encontro de hoje, que foi um encontro para tirar dúvidas, a gente vai ficar à disposição próxima semana. Vocês fiquem de olho nos grupos. Segunda e terça eu vou estar em uma sala virtual, num plantão de atendimento. Não vai ser uma live feito essa, tá? Vai ser uma sala onde quem entrar vai poder tirar sua dúvida e eu vou fazer um atendimento individualizado para aquela pessoa e vou ficar esses 2 dias com vocês acompanhando esse processo, tá bom? Vamos encaminhar cards informando. O importante é que vocês corram para fazer essa entrega, para que a gente consiga ter a garantia do comitê em pleno funcionamento, porque só quem ganha com o comitê funcionando são nossas crianças e adolescentes nos nossos municípios. Eu quero finalizar agradecendo primeiro a participação de todos e todas vocês. Sem vocês, a gente não estaria aqui, nossas crianças e adolescentes também não estariam tendo esse suporte dessa rede protetiva para a garantia de seus direitos. Agradecer a participação dos meus queridos, a quem tenho muito carinho, tá certo? Karina e Flávio, obrigado mais uma vez pela parceria e participação comigo nesse nosso encontro de hoje. Em nome deles, eu também agradeço a nossa querida Graça Lima e Eulália, que nos representam na gestão da ACERT, e também, obviamente, não poderia deixar de agradecer ao Escritório Recife, através da nossa querida Imaculada e da nossa oficial Corine, que tanto nos dá suporte para que a gente consiga, então, seguir nessa edição, garantindo esse trabalho perfeito para nossas crianças e adolescentes. Eu peço, então, a Flávio que já possa encerrar a gravação. O link do nosso encontro de hoje vai ser disponibilizado para ser encaminhado